O choque, vocês já sabem que é causado por alguma disfunção do organismo. Eu tenho que mandar oxigênio para os meus tecidos e quando o meu organismo não tem oxigênio, eu chamo isso de choque. E aí o organismo começa a produzir energia através do metabolismo anaeróbio, cria ácido lático e meu sangue fica muito ácido e com isso minhas células morrem. Então, quando eu identifico o choque, eu identifico esse choque, eu trato e o paciente, a tendência dele é melhorar. O débito cardíaco, que é o volume de sangue que o corpo joga para os tecidos, é igual frequência cardíaca e volume sistólico. O volume sistólico é composto pela pré-carga, que é o volume que chega no coração através das veias, a carga, que é a força do coração, e a pós-carga, que é a resistência vascular sistêmica. Então, eu queria falar dessa doença que está matando muito, essa danadinha dessa doença, que é a dengue. Vocês estão atendendo muitos casos de dengue e agora eu quero deixar claro para vocês como é que vocês vão atender esse paciente. Vocês sabem que o paciente com dengue é aquele paciente, né, que chega no seu consultório com uma febre de 3, 4, 5 até 6 dias e esse paciente tem muita dor na articulação, muita dor nos músculos, que é mialgia, e ele pode ter sangramentos, ele pode ter sintomas graves, né? E por que que esse paciente da dengue, ele é tão grave? Por que que é tão grave? Me explica, doutor Kaique. Eu vou te explicar. A gente sabe que o vaso, as artérias, os capilares, eles são semipermeáveis. Então olha essa foto, passa líquido lá dentro, que é o plasma, e tem força empurrando o plasma para fora, que é a força hidrostática, e tem força puxando o plasma para dentro, que é a força coloidosmótica, que a albumina faz essa força. Então você fica com o líquido passando no vaso tranquilamente. Porém, quando a gente tem dengue, a dengue causa um aumento da permeabilidade vascular. O que é isso? Ele causa buracos nessa membrana. Com o aumento desse buraco, fica mais fácil o plasma sair. E junto com o plasma, a proteína, a albumina também sai. Se a albumina sair, o plasma saiu, mais plasma sai. E essa criança, esse adulto fica com a desidratação extrema. Então olha só, a gente já entende que o paciente com dengue grave, quando vai diminuindo a febre ali no terceiro, quarto dia, é sempre assim. Quando acabou a febre, não está melhorando, está piorando. A dengue é tão danada que quando a febre vai embora é quando piora. Então a febre vai baixando, você tem a maior quantidade de aumento da permeabilidade vascular e o paciente desidrata. Então ele perde a pré-carga e se você não tem pré-carga, você tem débito cardíaco baixo. Porém, a danada da dengue é danada. A dengue é danadinha. Então você não perde só pré-carga, você também pode perder a carga. O vírus da dengue, ele é tão chato, ele é tão danado, que ele pode causar uma lesão cardíaca. Ele pode ir lá no coração, causa uma lesão cardíaca e dá um choque cardiogênico. Se você tem um vírus atacando o coração fica mais fraco. Se ele fica mais fraco, ele não tem força suficiente para mandar o sangue para os tecidos. Então você pode ter um negócio que a gente chama de choque cardiogênico. O principal choque na pediatria é o choque hipovolêmico, por desidratação, por vômito e diarreia. Mas também a dengue dá muito isso. Você perde a pré-carga. Depois, qual é o segundo choque mais comum da dengue? O choque cardiogênico. Então você já entende. Se você está hidratando esse paciente e ele não está melhorando, pelo contrário, ele está piorando, dando sinais de congestão, esse paciente pode ter uma insuficiência cardíaca congestiva e um choque cardiogênico. O caso 1, tem uma criança para você que a mãe conta esse caso. Doutor, é o seguinte, meu filho está com febre há 3, 4 dias, e ele parou de dar febre, pensei que esse menino ia melhorar, mas pelo contrário, esse menino piorou, esse menino tá sonolento, tô Kaique, olha aí, tá vendo? O menino nem tá levantando direito, e ele tá esquisito, ele tá meio frio, e aí você examina a criança e realmente vê que ele tem sintomas de choque. Qual é o jeito mais fácil de você diagnosticar um paciente com choque? Vendo os sinais de compensação. O corpo, ele não é burro, o corpo é inteligente. Então, quando o paciente está em choque, ele libera noradrenalina, ele libera adrenalina, ele libera ADH, ele libera um monte de coisa que faz esse organismo fazer uma vasoconstricção para mandar esse sangue para dentro do corpo, para o coração. O que acontece? Ele aumenta a força do coração, ele aumenta a frequência do coração. Então, como é que você faz o diagnóstico de um paciente com choque? Ele está com pulso fino e filiforme, ele está com tempo de enchimento capilar prolongado, ele pode estar sonolento ou irritado, porque aí já pega o sistema neurológico. Ele tem oligúria, por quê? Pelo estímulo da angiotensinogena, renina, angiotensina 2, aldosterona, que faz com que o corpo segure essa água para aumentar a pressão arterial e o débito cardíaco. Então,
Como é que você identifica um paciente que está com choque? Olhando para ele, olhando, pegando, examinando. Esse paciente chegou assim para você e ele tá te apresentando sinais de choque. Você viu que o pulso dele tá fino, filiforme, que o tempo de enchimento capilar prolongado, que ele tá um pouco pálido e que a boca tá seca, a mucosa tá seca. Enfim, esse paciente tá com choque e você vê claramente. Você já viu que ele tá com dengue pelo que a mãe te falou, mas você vai colher exame? Vai, mas espera. Não se agonia não, se agonia não. Toda vez que você faz essa sistematização na cabeça sua, na sua cabeça, toda vez que você pegar um paciente grave, ele vai ganhar um MOVE. Então, o paciente que comove e se move ganha MOVE. Monitor, oxigênio e veia. Olha só, sempre você vai monitorizar o paciente através dos eletrodos cardíacos para saber como é que está a frequência cardíaca dele, para saber como é que está o eletro dele, se ele está tendo alguma arritmia. Você vai colocar oxigênio nesse paciente. Por que colocar oxigênio? Porque se o paciente está em choque, ele está precisando de oxigênio. Quando eu não te falei que o choque é a ausência de oxigênio nas células, o oxigênio do ar ambiente é 21%. Se você coloca um oxigênio a 100% nesse paciente, ele melhora. Então, sempre que o paciente estiver em choque, estiver grave, ele vai ganhar oxigênio a 100%. Quando eu falo oxigênio a 100%, eu falo para você dar oxigênio numa máscara não reinalante. Máscara não reinalante é isso aqui. Quando você coloca isso aqui no oxigênio, ela infla, fica fração de oxigênio de 100% aqui. Então, quando o paciente respira, a maioria do oxigênio que ele pega é da bolsa. Vem um pouquinho do ar, mas a maioria é da bolsa. Então ele oxigena 100%. Então você está dando uma reserva para o pulmão dessa criança. Então você vai colocar a máscara não reinalante no paciente ligado à fonte de oxigênio a 15 litros, certo? Colocou, monitorizou esse paciente, tá monitorizado, MOVE, e pegar um acesso. Cadê meu negócio? Tá aqui. Você vai pegar um acesso. Por que pegar um acesso, gente? Você vai pegar um acesso porque você vai ter que fazer medicação na veia dessa criança. Você vai ter que fazer remédio, você vai ter que fazer soro para hidratar esse paciente, porque ele tá sem pré-carga, ele desidratou. Concorda? Como você pega um acesso? Você pode pegar um acesso periférico no paciente que está em choque, se possível, 2 acessos periféricos calibrosos, tá? Pediatria a gente sabe que é um pouquinho mais difícil pegar acesso. Um já salva, mas se tiver 2, melhor, tá? Então você fez o MOVE, monitor, oxigênio e veia. Depois que você fez isso aqui, você vai pedir para começar o tratamento e você já vai pedir exame de sangue para esse paciente. O paciente que está com dengue grave, você tem que solicitar esses exames. Olha só, quais são os exames obrigatórios? O hemograma, por quê? O hemograma, o que você quer ver principalmente no hemograma? O hematócrito. Se o hematócrito aumenta, significa que ele está desidratado. Também tem o leucócito que abaixa, mas você não vai fazer nada com essa informação, e a plaqueta que também abaixa. Mas o mais importante aqui, com certeza, sem sombra de dúvidas, é você identificar esse hematócrito, beleza? Porque se ele sobe, a conduta é uma, se ele desce, a conduta é outra e eu vou te mostrar. Então você dosa a albumina, por que você dosa a albumina? Lembra que eu te falei que o vaso ele perde a albumina? Se perdeu a albumina, você sabe que ele está desidratando por hipoalbuminemia, pelo choque da dengue, pelo choque de pré-carga da dengue. E você vai ver o TGO e TGP para ver como é que está a função do fígado. Você vai pedir outras coisas? Se você tiver peça, raio-x de tórax. Para que você pede o raio-x de tórax? O paciente não está perdendo líquido para todo o corpo, ele pode ter um derrame pleural por aumento da permeabilidade vascular. Eu já peguei paciente assim e fica desconfortável. E lembrando, quase nunca você drena o tórax de um derrame por dengue, viu? Você vai pedir um ultrassom de abdômen para ver também se o paciente tem ascite e outros dependendo do caso. Às vezes você vai pedir uma glicemia na real você sempre pede, ureia, creatinina, eletrólito, gasometria, enfim, o paciente está grave, você tem que pedir isso tudo. Mas se você não tem aí, não se preocupe, pelo menos um hemogramazinho eu sei que você tem aí, pelo menos um hemograma você vai pedir. E aí você pede os testes específicos, né? NS1 para ver se tem o vírus, o NS1 você pede no 1 até o 2º dia, dá positivo, e as sorologias a partir do 5º, 6º dia você vai pedir para esse paciente. Então vamos lá, galera, vamos continuar. Você fez isso tudo, agora você vai começar a tratar o paciente. Você já sabe que quando o paciente está em choque, você tem que fazer 20 ml por quilo em até 20 minutos, gente. É uma fase rápida que a gente fala. E você pode fazer essa fase rápida sempre que você quer hidratar um paciente. Você usa ou o soro fisiológico, o Ringer lactato. Você não pode expandir um paciente, dar volume rápido para esse paciente de soro glicosado, porque o soro glicosado ele não fica na veia, ele sai. Então sempre é com soro fisiológico ou Ringer lactato. Então você pegou o acesso, pediu para a enfermeira colocar lá para você, para colocar, colocou aqui no paciente, beleza, corre rápido. Às vezes você tem que até pressionar o soro aqui para ir mais rápido. Beleza, pessoal. Beleza, você faz.
20 ml por quilo. Aí você vai ver se o paciente melhorou. Como é que você vai ver que o paciente melhorou? Você viu que ele estava ruim. Pulso, sonolência, tempo de enchimento capilar prolongado. Ele melhorou isso tudo? Não, não melhorou. Você vai fazer mais 20 ml por quilo. Faz mais 20 ml por quilo, sempre fica do lado do paciente grave. Paciente grave você não sai, você sempre fica do lado. Fez 20 ml e faz mais 20 ml por quilo. Você pode fazer até 60 ml por quilo. Lembrando, você está fazendo tanto volume assim, o paciente pode encharcar, ele pode ficar cheio de líquido. E como é que a gente sabe que o paciente ele hidratou demais? Ele pode fazer crepitação pulmonar, pode ficar com taquicardia, taquipneia. Por quê? Porque o pulmão dele tem tanto líquido que transudou, que esse líquido saiu para o alvéolo e aí deu edema agudo de pulmão. Ou então o paciente também pode ficar com turgência jugular e aumento de fígado. Por quê? Porque também represou sangue. Com o ventrículo direito ele perde a função, dá turgência jugular e fígado rebaixado. Quando o ventrículo esquerdo perde essa função, dá edema no pulmão. E quando perde os dois? Dá tudo. Geralmente na pediatria dão os dois juntos. E é isso que você tem que fazer. Beleza. A partir desse momento, prestem bem atenção. O paciente, ele melhora, ele melhorou, e aí você foi para o grupo C, que o grupo C é mais tranquilo, você bota 10 ml por quilo em 1 hora, depois 25 ml em 6 horas, 25 ml em 8 horas, que esse não é o que eu quero entrar aqui agora, eu quero deixar esse paciente mais grave. O paciente não está melhorando. Fez isso tudo e ele não está melhorando. Você pode pensar em 3 caminhos diferentes para ele. Se o paciente está com dengue desidratando, o hematócrito ele aumenta. Vocês concordam com isso que ele aumenta? Se você está hidratando, esse hematócrito ele tem que descer. Se você está hidratando, ele não está melhorando, você colhe um outro hemograma para ver o hematócrito. Se esse hematócrito continua aumentando, significa que aqueles buraquinhos lá estão tão grandes que ele está perdendo muita proteína e muito líquido. Mesmo o volume que você está dando para ele, não está ficando dentro desse vaso. Qual é o próximo passo que você tem que tentar fazer para salvar a vida dele? Jogar albumina na veia dele. Então você coloca albumina na veia dele, você coloca aquela proteína que ele está perdendo, que aquela proteína vai fazer segurar líquido e às vezes até puxar líquido de fora para dentro do vaso. Pergunta, essa albumina não pode sair? Pode, mas a princípio ela fica dentro do vaso e ajuda esse paciente. Entendem isso? Então se o paciente ele não melhora, ele não está melhorando e o hematócrito está subindo, vocês vão fazer albumina. Como é que você faz a albumina? De meio a 1 grama. Então beleza, o primeiro caminho você já sabe. Faz albumina se esse paciente tiver com hematócrito elevado. E se acontecer o contrário, doutor Kaique? Se a gente está hidratando esse paciente e o hematócrito está baixo, que é o que deveria acontecer, o que você acha? Aí é o seguinte, aí você tem que ver 2 situações. Esse paciente, ele pode estar fazendo um choque cardiogênico. Lembra que eu te falei que o vírus da dengue, esse vírus danado, esse vírus safado, esse vírus nojento, ele pode atacar o coração e causar uma lesão no coração? Você sabe isso, que o paciente ele dá uma melhoradinha e começa a ter sinal de congestão, de insuficiência cardíaca. Quais são os sinais de insuficiência cardíaca? Ação pulmonar, taquipneia, rebaixamento de fígado, turgência jugular, tudo isso. Se esse paciente começou a ficar assim, o que você tem que fazer? Para de dar líquido para ele imediatamente, porque ele já está com uma sobrecarga de volume muito grande. Faz a dobutamina. A dobutamina é uma droga vasoativa, dá força para o coração. Lembra de um negócio aqui, ó. A dobuta é o energético do coração. Dobu, 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 para fazer seu coração bater, 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 bater mais forte. Coloca dobutamina, que é uma droga vasoativa, na veia desse paciente e esse coração bate mais forte. Então, o coração estava fraco e estava dando edema de pulmão, edema agudo. Você botou energético no coração, esse coração ficou forte, 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 e você faz esse paciente sair do choque cardiogênico. O que você pode fazer também? Faz uma furosemidazinha. Por quê? Porque ele já está com muito líquido. Então você tira um pouquinho de líquido, dá dobutamina e esse paciente melhora. O que a dobutamina faz também? Olha só, você tem o coração que está fraco. Você tem aqui saindo do coração as artérias, que você tem uma vasoconstricção. A pressão está aumentada nessas artérias. Por quê? Porque o choque faz isso. Uma compensação do choque faz as artérias apertarem e o coração está fraco. A dobutamina, além de dar força para o coração, ela faz uma vasodilataçãozinha. Ela diminui a resistência, então ajuda o coração.
Olha só, a dobutamina tem essas duas funções. A dose da dobutamina, você vai começar com 5 microgramas quilo minuto e a dose da furosemida você pode fazer 1 miligrama quilo. Você já viu os dois caminhos. Você já viu que esse paciente, às vezes ele não vai melhorar, o hematócrito vai subir, você vai dar albumina, e às vezes o hematócrito vai descer e esse paciente vai dar um choque cardiogênico e você vai precisar entrar com dobutamina no coração dele. Se esse paciente não tiver com sinal de insuficiência cardíaca e o choque está persistindo e o hematócrito continua diminuindo, e o hematócrito diminui. Olha só, olha o pensamento. Está hidratando o paciente, o hematócrito está diminuindo. Opa, beleza, você está hidratando o paciente, bem, ele está hidratando, porém ele não melhora. E ele não está com problema no coração. O que você tem que pensar? Que esse paciente está sangrando? Será que ele está perdendo sangue por algum lugar e não tem mais hemoglobina para oxigenar os tecidos? Será que ele está com uma coagulação intravascular disseminada e você precisa dar algum remédio para ele? Nesse terceiro dilema que eu estou te mostrando, você vai ter que ver esse paciente se ele está sangrando. Se ele estiver sangrando, se a hemoglobina estiver caindo, você vai transfundir ele com concentrado de hemácia, 15 ml por quilo nesse paciente. Corre mais ou menos de 2 a 4 horas. E se ele tiver algum problema de coagulação, como é que você sabe? Colhendo coagulograma, colhendo vitaminas. Vai fazer plasma fresco, você vai fazer vitamina K e cria o precipitado. Esse paciente aqui chegou no consultório, mãe desesperada, que esse paciente está tendo febre há 4 dias, daquele jeito que eu te falei, e ele chega no seu consultório mal. Ele chega no seu consultório com pulso filiforme, com um tempo de enchimento capilar prolongado. Você fala, ó, vamos fazer o move nele. Colocou o monitor, vamos colocar o monitor na tela. Colocou o monitor. Por enquanto você não colocou oxigênio, você só colocou o monitor, está pegando acesso. Olha, o paciente está taquicárdico. Taquicardia é um sinal de compensação. Lembra que eu te falei que o corpo libera adrenalina e noradrenalina e aumenta a frequência cardíaca para aumentar o débito cardíaco? Então você tem um taquicardia, saturação está meia boca, frequência respiratória boa e o pulso e a PA está boa. Só que o paciente está em choque. Um dado muito importante. Existe o choque compensado e o choque descompensado. O choque compensado é um choque que a PA está normal. O choque descompensado, a PA está baixa. Para diagnosticar o choque, a PA não tem que estar baixa. Se a PA estiver normal, o paciente já está chocado. Porém, o último sinal a deteriorizar na criança é a PA. Se você pega um caso de criança com choque PA baixa, essa criança já está quase parando. Então fiquem ligados. Beleza, criança está mal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer tudo. Oxigênio, monitor, veia, pegou veia, 20 ml por quilo em 20 minutos. Pá, correu. Mais 20 ml por quilo, o paciente não melhorou. 20 ml por quilo, opa, paciente melhorou. Paciente melhorou, saiu da gravidade. Vamos colher os exames dele, faz a hidratação agora do grupo C, que é 10 ml por quilo em 1 hora, e vamos deixar esse paciente aqui. O paciente melhorou, vida que segue. Geralmente, esse aumento da permeabilidade vascular, ele demora de 24 a 48 horas para acontecer, tá? Depois disso, o paciente melhora. Agora, se ele não melhorou, fez 20, fez 40, fez 60, aí você, meu Deus, esse paciente não está melhorando. Opa, mas eu assisti a aula do Dr. Kaique. Deixa eu auscultar esse paciente. Aí você pega o esteto, ausculta ele. Opa, o paciente está crepitando. Geralmente crepita na base, né? Quando ele está sentadinho. Está crepitando, ó. Está crepitando. Tô vendo uma turgência jugularzinha aqui, ó. Tô vendo a jugular dele. Geralmente a gente não vê a jugular. Deixa eu ver o fígado. Opa, o fígado está aumentado. Esse menino está fazendo choque cardiogênico. Vamos fazer o seguinte? Pessoal, traz uma dobutamina para mim aí, 5 microgramas quilo minuto. E aí vocês me perguntam, doutor, precisa ter um acesso central para fazer? Não. O ideal é que seja central. Lá na UTI, ou quando pegar um acesso central, eles vão colocar. Mas você pode fazer no periférico. Você bota no periférico mesmo. Então você fala, ó, coloca uma dobutamina aqui, faz uma furosemida e vamos avaliar esse paciente. Gente, é muito rápido. Depois de um tempinho, 10, 15 minutos, você vê o paciente melhorando. Opa, a frequência dele está melhor, o pulso está melhor, o tempo de enchimento capilar melhorou. Deixa eu ver. Opa, parece que ele está crepitando menos. Cara, paciente melhorou, que bom. Vamos deixar assim, vamos botar um soro de manutenção agora, colher os exames e mandar esse paciente para a UTI. Viram como vocês podem tratar um caso agora da melhor forma possível? E aí outro, vamos ver. Você hidratou 20, hidratou 40, hidratou 60, cara, não está melhorando. Pede o hematócrito. Como é que está o hematócrito? O hematócrito continua tudo subindo. Uai,
Mas o hematócrito não tinha que descer? Tá subindo? Então faz albumina. Faz de 0,5 a 1 grama por quilo nesse paciente aí. Bora ver. Aí vai demorar um pouquinho, né? De 1 a 2 horas você vai fazer essa albumina. E aí você falou, opa, o paciente deu uma melhorada. Vamos mandar para UTI agora que a gente estabilizou. A função de vocês é estabilizar essa criança para ela sobreviver.